E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui comigo no canal John Financeiro. Conversaremos sobre essa matéria interessante e bastante curiosa do jornal Valor Econômico. Eu estou aqui na página principal e o que a gente vê aqui que chama bastante atenção? O jornal Valor Econômico está trazendo essa matéria aqui nesse cantinho aqui, ó, fim do BRB, que é o Banco de Brasília, né? Pode gerar risco em todo o sistema financeiro, diz o CEO, né? Ou seja, o presidente da instituição. O que está acontecendo? O que significa risco para todo o sistema financeiro, para todo o sistema bancário? Será que isso é tão grave assim? A gente vai entender isso nesse vídeo. Então já considera deixar seu like, se inscreve no canal, marca as notificações ativando o sininho e comenta aí embaixo o que você acha. Tá certo? Vamos direto aqui. Clicando nessa matéria, ele vai direcionar no jornal Valor Econômico a seguinte manchete, tá? Banco de Brasília enfrenta resistência de parlamentares para aporte de 6,6 bilhões. Primeiramente, o que se falava era que o Banco de Brasília é um banco público, né? E sendo um banco público é muito difícil dele quebrar, certo? Porque tem o dinheiro do pagador de impostos, certo? Porém, estamos em ano eleitoral, porém, isso daí está passando pelo crivo da Câmara dos Deputados, né? A Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, como tem esse embate político, estão querendo travar esse aporte de 6,6 bilhões para salvar o banco. Então, o Banco de Brasília ele está enfrentando uma resistência relacionada à política, porque é um banco público, então tem política, tem gestão, né, que envolve a indicação política no meio. E a gente sabe no Brasil como as coisas funcionam. Então já estão falando, e o jornal Valor Econômico é enfático nisso, não sou eu que estou dizendo, que pode gerar aí um risco em todo o sistema financeiro, né, brasileiro. Então, olha o risco para outras instituições. Por que será acontece esse risco? O que é esse risco sistêmico? Bem, o risco sistêmico é como se fosse um efeito dominó. Uma instituição quebrando, ela vai influenciando as outras devido às relações de outras instituições com o banco que está com problema. Então, diversos bancos, né, têm dinheiro, aporte nesse banco aqui. Então, com a dificuldade que ele está passando, e se ele não conseguir sair dessa resistência, desse aporte de 6,6 bilhões do dinheiro do pagador de impostos para salvar a instituição, então pode ser que ele tenha então uma dificuldade muito maior e pode ser também que venha, né, ser o fim da instituição, como diz aqui na matéria. Tá? Então isso daí vai gerando um efeito cascata, um efeito dominó e pegando, né, outras também, devido ao relacionamento que outras instituições possuem com esse banco, com essa instituição. Isso daqui ainda é também ali um problema gerado pelo Banco Master, que agora já está chegando no Banco BRB. Então, o que tem a ver isso com outras instituições? Olha só o que a matéria que traz. Consultoria da Câmara do Distrito Federal vê série de problemas e recomenda a rejeição de projeto de capitalização do BRB. Então a própria Câmara está barrando por conta disso, né? Não querem jogar o dinheiro do pagador de impostos lá para salvar o banco. Então esse banco aqui já estão falando até sobre a Caixa Econômica, está observando, né? Mas isso daqui, olha só esse parágrafo aqui como é importante. No encontro, o presidente do BRB disse que o banco para de funcionar se o projeto não for aprovado. O negócio está muito sério, gente. É 6,6 bilhões que esse banco precisa, né? E a reunião foi realizada a portas fechadas, conforme cópia do discurso de Souza, a qual o Valor teve acesso. Ele cita diversas consequências que pode acontecer sem a aprovação do projeto de lei. Ou seja, ele vai citar aqui algumas coisas interessantes. Olha só, como interrupção de programas de transferência de renda pode atrapalhar isso, né? Caos no transporte público, suspensão das operações de crédito imobiliário, 6,8 mil empregos em risco, entre outros problemas. Então começa a mexer até em questões sociais, se esse banco vir
aí a enfrentar dificuldades e fechar as portas, né? Então percebam a dimensão disso daqui. Então o que era apenas uma dimensão no sistema financeiro está indo para um caos social, né? É isso que eles estão falando aqui na matéria. Especificamente mais também um caos social regional, né? Porque há uma dependência ali do BRB em Brasília, né? Do setor público dali, instituições financeiras ligadas ao BRB, né, essa transferência de programas de renda de programas sociais ali em Brasília, mas também ele é um banco que está em outras capitais, né, em São Paulo tem também agências do BRB. E olha só, se você for também verificar no sistema do Banco Central qual o porte da instituição, ele integra o segmento S3, tá? O segmento S1, S2, S3, S4, S5 é como o Banco Central aí define o porte das instituições e o risco sistêmico delas. As instituições em S1 não podem quebrar, porque elas, se quebrarem, vão afetar o país. Se quebrarem, o país vai estar com muito problema, né? Então, o banco que integra o sistema S1, ele jamais poderá quebrar, né? São instituições como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, certo? Santander, que integram o sistema S1. Então, quanto mais se distancia até o S5, ali é o menor risco para o sistema, né? E a instituição ela poderia, então, de alguma forma quebrar, se o Banco Central aí enxergar que não tem jeito, né? Já que não é do S1, então o Banco BRB integra o S3, gente. Só para vocês terem uma ideia, o Nubank integra o S2 e esse banco aqui, o BRB, integra o S3. Então, muitas pessoas já não estão comprando o CDB da instituição, certo? E o banco está com muita dificuldade e exige aporte de capital público, né? E é isso que eles estão tentando barrar. E se essa instituição quebrasse, né? Afetaria o sistema como um todo? Bem, ela é S3, o Banco Central e o governo, né, estadual ou o governo federal talvez não possam fazer nada, porque S3, se quebrar, não vai afetar o sistema, né? Mas a instituição, né, ali o CEO do banco está dizendo que afetaria o sistema como um todo se esse aporte não for concretizado. Ou seja, S3, o Banco Central deixaria, não, pode ou alguém incorpora esse banco, ele vai fechar as portas, mas S3 não afetaria tanto o sistema como um banco, né, de nível S1. Tá? Em nível S2 também, o Nubank é S2, né? Então o S3 tem outras instituições que estão ali nesse mesmo porte, como o Inter, o C6 Bank, né? São instituições do nível S3, certo? Teríamos sim algum perigo no acesso às instituições se essas instituições do S3 quebrassem, certo? Mas não é como um S1, como um banco de grande porte, tá? Que estaria afetando muito a economia, o sistema como um todo, tá certo? Então essa informação, veremos as cenas dos próximos capítulos, se isso daqui não se concretizar, esse aporte de bilhões, então pode ser que realmente o banco tenha uma grande dificuldade, possa fechar as portas, como o CEO está falando, ele não vai ter como se manter, vai entrar em colapso, né, a bancarrota, né, e com isso a gente pode ter aí uma quebradeira nessa instituição, né, e que nesse momento, a gente, pelas informações do Banco Central, né, a gente não vê aí uma possível situação que possa gerar um risco sistêmico grave, né, mas a instituição, querendo se salvar, está dizendo que sim. Tá? Então vejamos as cenas dos próximos capítulos, né, isso devido ao seu porte, tá? Devido ao seu porte que é S3, não é uma instituição S1. Tá, ok? Então vejamos aí o que vai acontecer nas próximas semanas, se isso daqui vai andar ou não, tá? E a gente vai estar acompanhando aqui no canal John Financeiro. São essas as informações que eu tinha para tratar com vocês. Qualquer nova atualização sobre o BRB, a gente vai estar trazendo aqui no canal. Então, muito obrigado pela sua audiência aqui no nosso canal John Financeiro. Mais uma vez, a gente agradece e até a próxima, pessoal. Valeu!